Antes de mais nada, eu queria agradecer aí ao pessoal aí de Laranjal Paulista, né? Deixa eu só rodar um pouquinho aqui. Então, hoje nós estaremos aqui com o engenheiro Diego Cavalcante, eu sou Valério Brizotti, sou da diretoria da Brizotti Consultoria, sou auditor líder também do Sistema de Gestão de Energia. O Diego, você quer fazer uma apresentação rápida, Diego? Bom, vai você, depois eu vou, pode ser? Tá bom, depois a gente volta aí. Eu tenho que passar um filme institucional, agradecer a... É a Zetec, assim que fala isso, é a Associação dos Engenheiros, né, aí de Laranjal Paulista, e o CREA, né, também aí representado por eles. Agradeço a oportunidade, nossa gloriosa cidade de Laranjal Paulista aí, movimentando aí os webinars, né, as redes sociais aí. Depois a gente vai deixar gravadinho essa palestra e deixar para vocês aí essa oportunidade aí de reduzir custos na operação da organização. Isso mesmo. Eu vou passar um vídeo institucional solicitado pela associação e já a gente começa aqui, rapidinho. Então, cumprindo o protocolo aqui, não é? Tá bom? Vamos lá. A engenharia é essencial, inclusive em momentos difíceis como este. Tem sempre um profissional fazendo mais por todos nós. Na construção de hospitais de campanha, nos laboratórios, na agronomia que garante o abastecimento, nas indústrias, na produção de respiradores, no saneamento básico. No momento em que enfrentamos, a engenharia em si não pode parar. Ela é essencial para a movimentação do nosso país. Nós estamos executando uma obra da saúde. Então não pode parar. É claro, com as medidas de segurança e com uma medida a mais de higiene que requer nesse momento. O CREA São Paulo continua trabalhando para a segurança da sociedade. Toda a engenharia está em pleno funcionamento, então nós também temos que dar todo o suporte para os profissionais. O CREA São Paulo adotou, logicamente, um trabalho home office, uma nova forma de trabalho, e o CREA São Paulo conseguiu se adaptar e melhor atender. Profissional. No aplicativo do CREA São Paulo, você tem acesso aos principais serviços para trabalhar à distância. CREA São Paulo. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências.
A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. Bom, pessoal, voltando aqui, então, de novo, eu sou Valério Brizotti, diretor do Brizotti Consultoria, e o Diego Cavalcante, também diretor de Gestão e Inteligência do grupo Luminar Energia. Então, depois ele vai contar um pouquinho da história dele, a hora que ele for fazer a palestra dele, que não percam, que é muito interessante a palestra desse rapaz. Tá, o nosso mineirinho de plantão aí. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vou só fazer um jabazinho da Brizotti. A Brizotti Consultoria é uma empresa aqui de Bauru. Eu vim estudar muito cedo para cá, né? Eu saí da minha cidadezinha, né, gloriosa Laranjal Paulista, saí daí com 18 anos, vim fazer engenharia aqui, sou formado em engenharia mecânica, e há 17 anos eu fundei a Brizotti e a gente trabalha aí com soluções sustentáveis para as organizações aí. A gente tem alguns contatos em diversas partes do país aí, são nossos suportes, e a gente fica à disposição depois para vocês entrarem no site e conhecer um pouquinho mais da Brizotti, né? Nosso grupo aí tem... Deixa eu mostrar para vocês aqui, são algumas empresas, né? Por isso que a gente fala de Grupo Brizotti. A gente tem a Academia Brizotti, que é treinamento, tem a Electa Comunicação também, que faz aí a parte de sistemas, uma plataforma com 305 cursos da Brizotti AD, e a gente está começando agora com a Brizotti Online, só para vocês conhecerem um pouquinho mais do Grupo Brizotti, né? Particularmente, eu vou falar da 50001, e aí a parte tecnológica eu vou deixar para o Diego aí, que ele vai passar as novidades aí para o pessoal. Bom, falar um pouquinho sobre conceitos básicos, origem da norma, requisitos, né? Não vou entrar em detalhes em todos os requisitos, mas eu vou passar para vocês terem uma ideia de como é que funciona um sistema de gestão, com base aí num anexo da ISO, chamado anexo SL, em todas as normas estão com esse mesmo formato, né? Passar um pouquinho dos processos de implementação, como é que funciona, quais são os principais passos, a certificação, né? As vantagens e desvantagens, obviamente, alguns cases que nós fizemos, inclusive tem um case aí em Laranjal Paulista, que é uma empresa de ônibus, a Calvip. Não sei se quem é de Laranjal, se sabia disso, né? Talvez consiga verificar nos ônibus aí as etiquetinhas na parte de trás do ônibus. Mas vamos lá. Bom, conceitos básicos, não dá para a gente falar de gestão de energia sem falar de sustentabilidade, que tem como base um conceito, um pilar econômico, né? Um pilar social e um pilar ambiental. Então, a gente tem aí, para falar de sustentabilidade, a gente acha só que é a parte ambiental, mas, na verdade, a gente tem mais dois pilares, o econômico e social, né? Então, sem qualidade, por exemplo, não dá para você cogitar em falar em sustentabilidade, porque você não tem o econômico. Então, se você não pensar nos teus funcionários, os teus colaboradores, também não tem a parte social, na comunidade e tudo mais. E, obviamente, no planetinha Terra, é óbvio que se você não pensar nele,
não tem sustentabilidade. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o que é a sustentabilidade, né, tem essa definição aqui. Sustentabilidade é uma característica ou condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por um determinado prazo. Isso é sustentabilidade. Então, sustentabilidade é um princípio, né, segundo o qual o uso dos recursos naturais para satisfação de necessidades. Então, a gente, para satisfazer as nossas necessidades, né, acho que tem alguém com o microfone aberto. Eu pediria, por gentileza, que desligasse o microfone. Obrigado. Então, voltando aqui, a sustentabilidade é um princípio segundo o qual o uso de recursos naturais para satisfação de necessidades presentes. Então, a gente precisa, no nosso presente aqui, de uma série de recursos naturais, né? Mas a gente não pode comprometer com o uso desses recursos naturais as gerações futuras. Essa é a ideia também de sustentabilidade. Por isso a gente fala que é muito importante, né? Não só para reduzir custo, mas para garantir sustentabilidade do nosso planeta, o uso eficiente das energias que nós utilizamos. Bom, a gente fala em energia, a gente fala de geração de trabalho, né? Então, energia significa em trabalho. Então, a gente tem uma série de fontes de energia, né? A energia elétrica, por exemplo, a gente conhece aí das nossas turbinas, né? As nossas baterias, né? A gente tem energia aí gravitacional, as quedas d'água, né? Quem nunca viu aí um sistema de monjolo, né? Quem é o pessoal aí do sítio aí conhece o monjolinho, né? O pessoal a italianada aí fazia farinha, né? Com monjolo, né? Energia, a gente tem aí energia cinética, né? Então a questão da força das ondas, do vento, enfim, né? Energia química, reações exotérmicas aí de queima de combustível, por exemplo, né? Mesma coisa, energia térmica, queima de combustíveis fósseis, carvão, né? Biomassa, enfim. E a radiante, né? A questão do uso da energia solar, que está muito em moda agora, né? A fotovoltaica, o pessoal acho que está utilizando bastante aí, né? Bom, então essas são as fontes de energia aí que a gente conhece. Quando a gente fala da 50.001, a gente não pode esquecer que a gente vai analisar dentro da organização todas essas fontes, o uso dela, o uso e o consumo, e a gente vai fazer uma avaliação, verificar quais são as significativas para começar a trabalhar com uma gestão sobre elas. Então, falando em gestão, a gente não pode deixar de falar sobre esses carinhas aqui, né? Então, quando a gente fala de gestão, a gente sempre tem que lembrar do nosso glorioso Deming, né? Que, na verdade, ele popularizou, né, o ciclo PDCA, né? Que foi criado pelo Shewhart, né? Então, esse carinha em 1920, né, o Shewhart, ele criou o ciclo PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua, né? Você faz o planejamento, executa, checa e age de novo. Se tiver que melhorar, age de novo para você conseguir aí corrigir falhas se tiverem. E, obviamente, você vai melhorando continuamente as condições da tua organização, seja lá qual for a gestão que você quiser realizar, seja de qualidade, de meio ambiente, saúde e segurança e de energia, tá? Quando a gente fala de redução de consumo de energia dentro das nossas organizações, a gente precisa pensar em dois aspectos, né? Então, a questão dos desperdícios e a questão de perdas, né? Então, vamos entender bem esse conceito aqui, né? Quando a gente fala de desperdício, a gente está falando de uma inconsciência. Então, o pessoal deixa a torneira aberta, por exemplo. Então, eu fiz uma analogia aqui com torneira, mas poderia ser uma luz ligada, né? Uma lâmpada ligada, enfim, né? Um motor ligado, uma esteira, né? O pessoal está na hora do almoço e a esteira ligada. É uma maravilha. A energia, né? Consumindo. Aquele arzinho, né? Comprimido, né? O pessoal fazendo uso não devido, né? Pessoal, novamente, eu vou pedir para que desliguem o microfone, por gentileza, senão atrapalha um pouquinho a gente aqui, né? Atrapalha o pessoal que está ouvindo. Gente com o microfone aberto aí. Deixa eu ver quem que está com o microfone aberto. Sério, quero que venha essa aprovação. Vou dar uma olhadinha aqui. Sou eu e mais alguém. Diegão? Não, Diego não está. Quem mais aqui? Já fechou o microfone aqui. Tranquilo, vamos voltar aqui.
Então, tá bom. Então, ó, inconsciência, desperdício, luz acesa, torneira aberta, enfim. Vamos falar de perda. Perda, por exemplo, é você ter um vazamento, né? Você ter aí uma torneira vazando, né? Aquela gotinha que fica pingando, aquele arzinho comprimindo, né? Saindo, aquele barulhinho. Você entra na fábrica, tá, né? Aquele barulhinho. Isso aí, com certeza, é perda, né? A gente tem um caso interessante, uma das empresas que nós implementamos o sistema de gestão de energia. Eles tinham 3 compressores, sendo que um compressor era para tocar vazamento. Então, você faça ideia do tamanho do desperdício. Não era compressor pequeno, não, compressor parafuso, o negócio era parrudo. Enfim, então, esse relaxo, né? Esse pessoal relaxa e deixa a coisa, né? Deixa a vida me levar. Então, tem essas 2 situações dentro das organizações, a gente precisa combater isso aí na gestão de energia. Então, vamos lá. Apertar aqui, isso. Bom, vamos falar um pouquinho da origem da norma. A ideia é fazer um bate-papo rápido e depois abrir para vocês para perguntas, né? E aí a gente pode discutir, tirar as dúvidas e tudo mais com vocês aí, referente aí as 2 palestras que nós vamos fazer hoje aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho da origem da norma. Olha, tem ainda gente com o microfone aberto, está atrapalhando um pouquinho. Se vocês puderem, fechar o microfone, eu não estou conseguindo identificar quem que está abrindo o microfone. Eu peço por gentileza. Agora fechou. Legal. Tranquilo. Então, vamos lá. Origem da norma NBR ISO 50001. Vamos lá. Bom, essa norma é uma norma da entidade ISO, né, a International Organization for Standardization, que é uma organização internacional que cria a norma, né? Ela foi criada em 1947, eram poucos os associados na época, eram mais ou menos uns 20 associados, 20 países que faziam parte dessa organização, e a ideia da ISO é a criação de normas justamente para facilitar o comércio entre os interessados, né? Entre as partes interessadas. Basicamente é isso, né? A gente acha que a ISO foi criada para fazer qualidade, né? A hora que você fala de ISO, o pessoal já lembra em qualidade. Na verdade, qualidade é uma das vertentes dessa organização que tem, né, milhares de normas, milhares de padrões normativos, e ela fica em Genebra, na Suíça, essa entidade, e hoje tem mais de 160 países que fazem parte dessa organização. O Brasil é muito bem representado pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, ao qual a gente de vez em quando dá uns pitacos lá, né? Eu participei de todo o processo da ABNT, da revisão da ISO 9001, né? Fiz parte lá do GT1, e agora recentemente da 15.906, normas para cartório, fui também voluntário. Todo mundo tem que participar dessa entidade, a ABNT. Eu sinto muita falta das empresas, né, de Laranjal fazendo parte dessas comissões aí na área de brinquedos, mas enfim, vamos que vamos. Bom, então o que é a 50001? É uma das normas dessa entidade chamada ISO, né, que cria normas tal como a ABNT, mas a ABNT a nível nacional e a ISO em nível internacional. Bom, então a norma 50001, ela tem um conjuntinho de requisitos, né, relacionados com o sistema de gestão de energia. Então, ela trata de gestão de energia. Dentro do contexto dela, nós vamos ver todos os requisitos. E ela é uma norma segura, foi criada, obviamente, para auxiliar na redução do consumo de energia. Então, a gente fala de redução de custo, mas, na verdade, o foco dela é a redução de consumo de energia. Para quê? Para você emitir menos CO2 na atmosfera. Essa é a ideia. Então, você não fica escravo da norma, né? A gente tem esse conceito, eu vou colocar uma norma, eu vou escravizar o meu processo, né? Vou engessar, vai burocratizar. Pelo contrário, essa norma ela é super descolada, ela é super tranquila de implementar, tem poucos requisitos obrigatórios que são necessários, procedimentos, né? Na verdade, você que cria os procedimentos necessários conforme a sua gestão. E quando você adota um sistema, né, essa filosofia da ISO, né, esse processo, essas normas de gestão, na verdade,
muitas vezes é um fator de sobrevivência. Algumas empresas aí têm algumas outras normas que são exigências já, né? Infelizmente, aqui no nosso país ainda nós estamos engatinhando com a 50.001. Os empresários, eles não se despertaram para essa maravilha de norma que faz reduzir custos, né? Depois eu vou mostrar os cases para vocês, vou falar um pouquinho sobre cifras, vocês vão entender o porquê. E são atitudes simples e criativas que faz com que a gente reduza o consumo de energia, né? Lógico, com o advento, claro, de inteligência artificial também, né? Então tem os multimedidores, depois o Diego conta a história dele aí para vocês, tá? Bom, essa norma, como todas as normas da ISO, ela sofreu uma evolução, ela vem evoluindo ao longo do tempo, né? Para ser criada uma norma ISO, só para vocês terem uma ideia, funciona da seguinte forma. Os países começam a usar normas semelhantes, de repente, de um assunto, o caso aqui, gestão de energia. Então, vários países estavam usando as suas diversas normas de gestão de energia. Aí, a ISO, essa entidade, ela começa a observar o movimento e verifica as melhores possibilidades de norma para transformar numa norma internacional. E essa norma ISO 50.001 originou de diversos países, então, né, tem Dinamarca, Suécia, Irlanda, né, então, África do Sul aqui, né, a Espanha, enfim, tem vários, Estados Unidos. Em 2011 foi criada a primeira versão dela. Ela tinha uma versão também em formato de PDCA, mas ela não estava alinhada com ainda, né? Porque o anexo SL foi criado em 2012, 2013. E aí, a partir dessa criação, todas as normas, a partir dessa data, passaram a ter o mesmo formato de numeração para facilitar, inclusive, a integração. Não era essa a ideia, né? A gente teve a participação aí recentemente do Nigel Croft, que foi um dos que coordenaram, né, a transição da 9001, né, a nível mundial. Ele fala que esse anexo SL vai provocar um sistema único de gestão. Essa é a ideia, né? Então, que a gente tenha... Opa, bati na câmera aqui. Um sistema único de gestão, que a gente possa acrescentar as normas que forem necessárias, né, dentro de um conceito único que é o anexo SL, que, aliás, ele está passando por revisão. Já vai ter uma revisãozinha dele, não vai ser nada muito assim, significativo, mas vai passar por revisão. Bom, nós temos a última revisão da norma em 2018, que ela já está no formato do anexo SL, a primeira não tinha, mas agora a versão 2018 já está num formato adequado, ok? Bom, só para vocês terem uma ideia da evolução, no último relatório da ISO, né, 2019, nós aqui no Brasil tem mais ou menos umas 18.000 empresas certificadas. A Alemanha é a que mais tem certificações, né, por conta do incentivo que o governo dá. Então, se você tem a certificação da ISO 50.001, com certeza a sua energia vai ser mais barata. Então, é uma provocação que o governo alemão faz para que as empresas adotem a 50.001. Eu tive o primeiro contato com a 50.001 em 2013, lá em Portugal, fui fazer um curso, e lá a legislação portuguesa obriga que você... Obriga não, ela, na verdade, dá aquele mesmo incentivo, não para ter a 50.001, mas todas as empresas precisam mostrar eficiência energética. Sabe aquele selinho de eficiência energética que a gente vê em carros, que a gente vê em geladeiras, em ar-condicionado? Aquele mesmo selinho tem nas empresas. Então, se a empresa está no nível A, ela tem um custo de energia mais barato. Então, o imposto dela é mais barato e isso fica mais sustentável para a gente trabalhar. Bom, vejam que a China está chegando, né? Então, a China tem bastante certificações também, né? Hoje, a China é a maior produtora de placas fotovoltaicas, né? A gente sabe que a China ela é muito poderosa nesse segmento aí. Então, essas tecnologias novas aí, todas vêm da China. Há uns 2 anos, mais ou menos, que a última fábrica alemã fechou. Não sei agora, depois dessa pandemia, o que vai virar isso aí. Bom, o Brasil nós temos em torno de 70, um pouquinho mais, né? 72 empresas certificadas aí
nessa norma, é muito pouco em relação a nível mundial, né? Comparando com a China, comparando com a Alemanha. Então, a gente está engatinhando ainda, né? Uma pena. Espero que com essa palestra a gente consiga convencer alguns empresários laranjalenses a fazer essa norma aí. Até eu me proponho, né, junto com a Associação dos Engenheiros de Laranjal, o pessoal aí do CREA, né, a gente fazer algum projeto junto, né, para facilitar a implementação. Não necessariamente a certificação, você não precisa certificar na norma, né? Certificar melhor, te dá um certo status aí, mas o foco é reduzir consumo, né? Então daria para a gente fazer algo nesse sentido. Depois eu vou conversar com o pessoal lá, ver que a gente consegue até mesmo, né, convidar o Diego aí para participar desse projeto, com certeza. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, já fiz uma introdução rápida, eu vou falar um pouquinho sobre os requisitos da norma, só para vocês conhecerem, né? Depois a gente parte aí como é que implementa, como é que funciona, né? E como é que como é que as empresas dos nossos cases aí, a gente vai apresentar, conseguiram a redução de consumo de energia, tá? Vamos lá, então os requisitos aqui, ó. Essa é uma estrutura, né? Eu até coloquei aqui uma senhorinha, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, no ladinho aqui a senhorinha, ISO, aqui tá faltando um zerinho aqui, mas é a ISO 50001-2011. Essa aqui é uma estrutura antiga da norma, mas eu gosto dela, por isso que eu coloquei aqui. Então você define aí a política energética, faz o planejamento do sistema de gestão energético, né? Implementa, né, todo o funcionamento do sistema de gestão, faz as verificações, né, gera aqui não conformidades, correções e ações corretivas, se for o caso, faz um processo contínuo de auditoria interna, revisa o processo, melhora continuamente, então um ciclo contínuo. Hoje, a norma ela tem esses requisitos. Aliás, todas as normas da ISO, né, dessa entidade ISO, ela tem todas essas normas têm esse mesmo formato, esses mesmos requisitos. Começa do 4, porque toda norma tem uma introdução, né, introdução, você tem aí termos e definições, você tem ali referências normativas, enfim. Então, você tem aí alguns requisitos de entrada, mas os requisitos mesmo de implementação começam do 4. O 4 fala de contexto, a gente já vai verificar, nós vamos passar por todos eles. O 5, liderança. 6, planejamento. 7, apoio e operação. O 8, né, vai falar da operação, claro. O 9, avaliação de desempenho. E o 10, melhoria. Tá? Então, vamos lá, vamos passar por cada um deles aqui, ó. Bom, contexto da organização. Então, o que a empresa precisa fazer quando vai implementar os requisitos da norma? Ela precisa se situar, ela tem que entender em que cenário ela está situada, né? Então, ela tem que entender a organização. Esse é o primeiro requisito, seria o 4.1 da norma, né? Então, o que ela faz? Quais são a missão, visão, valores dessa empresa? Onde é que ela está atuando, né? Ela faz parte de um polo como as indústrias aí, ceramistas e indústrias de brinquedo do Laranjal Paulista. Ela está sozinha no cenário? Qual que é o cenário dela? Como é que ela está mediante aí as suas partes interessadas e tudo mais? Tanto é que o segundo requisito é o entendimento das partes interessadas. Então, quem são partes interessadas dentro do contexto da organização, pensando em gestão de energia? Bom, primeiro você tem a alta gestão, que, óbvio, ela quer reduzir custos. Você tem uma população dentro da organização, os colaboradores. Você tem uma população fora, né, ao redor, né, a comunidade. Você tem órgãos fiscalizadores, você tem, né, entidades de classe, você tem aí ONGs que estão preocupadas com a questão da sustentabilidade e do meio ambiente, com certeza. Então, essas são as partes interessadas que a gente tem que definir e verificar quais são as suas expectativas. A gente tem que determinar o escopo, e essa norma ela é interessante. Bom, o escopo eu vou pegar alguns exemplos, eu vou falar bastante de Laranjal, porque essa palestra foi iniciada aí em Laranjal, então não posso deixar de dar exemplos aí da minha gloriosa cidade. Eu sou botucatuense, na verdade, mas o meu coração está em Laranjal, estou desde pequenininho aí.
Então, o escopo da organização é o que ela faz, né? O que ela pretende fazer. Então, olha, fabricação de brinquedos termoplásticos, né? De sopro, injeção, enfim, né? Rotomoldagem, aquela coisa toda. Fabricação de telhas cerâmicas de barro, né? Telhas vermelhas aí, né? Cerâmica vermelha. Esse seria o escopo da organização, o que ela faz. E a fronteira é uma limitação que a gente pode ter dentro das nossas organizações. Por exemplo, se eu quiser, numa empresa como uma fábrica de brinquedos, fazer só a unidade de fornos, eu posso fazer. Então, eu limito a minha fronteira nos fornos. Numa empresa de transportes, como a Calvip, por exemplo, aí de Laranjal Paulista, né, que fez, ela tem ônibus de turismos e ônibus de frete, né? Então, eu vou fazer só nos meus ônibus de frete. Então, você limita a fronteira. Eu tenho 3 garagens, eu vou fazer só na garagem de cerquilho, eu posso limitar a fronteira, tá certo? Eu posso limitar a fronteira numa máquina, posso limitar a fronteira num site, enfim, tá? Esse é o conceito dela, é um pouco diferente, as outras normas não têm fronteira. E eu preciso, no quarto requisito do item 4, que é montar um sistema de gestão com base nos processos, quais são os principais processos que impactam no sistema de gestão. Bom, falando em liderança, a gente está falando em alta gestão. Se a alta gestão não se comprometer com o sistema de gestão, né, com o sistema de gestão qualquer que seja de energia, de qualidade, de meio ambiente, de saúde e segurança, qualquer que seja o sistema de gestão, não funciona. Eu dou o exemplo do chuveirinho, né? Então, o sistema de gestão tem que vir de cima para baixo. Não pode ser como tem a gente tinha na casa das avós, né? O bidê. Não pode ser de baixo para cima. O pessoal lá inventa de fazer a norma e começa a fazer. Se não tiver apoio da direção, esquece, né? Bom, pensando em liderança, eu preciso ter o comprometimento dessa alta gestão, né? Eu preciso criar uma política energética, as diretrizes energéticas dentro da minha empresa para direcionar todos aqueles que fazem parte da minha organização a ir para o mesmo caminho. Então, olha, eu quero reduzir consumo de energia, eu vou definir quais são as diretrizes de consumo que eu quero, né? Então, quais são os aspectos, eu quero melhorar continuamente meu sistema de gestão, né? Eu quero reduzir a emissão de CO2, enfim. Então, você tem aí as políticas energéticas que a gente precisa criar. E definir as responsabilidades, né? E autoridades dentro da organização. Então, quem é quem na organização que vai, de alguma forma, ter aí um contato com o sistema de gestão de energia. Claro, todo mundo tem, mas tem algumas funções que são mais específicas, né? Então, a gente pode levantar aí alguns aspectos, né? Tem alguns processos, e dentro dessas responsabilidades a gente precisa criar uma equipe de gestão de energia multidisciplinar. Normalmente, eu costumo usar toda essa galera aqui, o pessoal da engenharia, o pessoal da produção, a galera do RH, o pessoal do marketing e principalmente a galera de manutenção. O engraçado que quando a gente, acho que o Diego pode, se ele quiser interferir aí, pode. Aliás, qualquer um pode abrir o microfone e fazer pergunta, não tem problema. Eu preferiria que vocês deixassem as perguntas para o final, mas não tem problema. Eu acho engraçado que quando a gente vai oferecer esse produto, né, essa norma, esse sistema de gestão para uma empresa, normalmente o diretor ele não quer ouvir de primeira, ele joga o pessoal da manutenção. A hora que o pessoal da manutenção vê como é que funciona o sistema de gestão, porque o pessoal da manutenção ele está lá para quê? Para não deixar nenhum equipamento parar de funcionar. E também ele é um mantenedor, é o cara que vai fazer com que a gente reduza o consumo de energia. Então, impacta muito nele. Ele falou, cara, isso aí vai encher de serviço para mim, estou fora. Aí é difícil de você convencer uma empresa a fazer partindo para uma apresentação à manutenção. É muito difícil. Um exemplo, né, a Tilibra, eu demorei 3 anos para convencê-los a fazer a implementação do sistema de gestão. Eu fui
todos, né? Eu comecei de baixo para cima, né? Fui com um amigo meu lá que era gerente, depois fui para o diretor, até chegar no presidente, em 15 minutos eu convenci. Mas isso aí demorou 3 anos até chegar no convencimento. O pessoal demora. Hoje eles estão felizes da vida, são uma das... Acho que é a única empresa aqui de Bauru que tem a certificação 50001. Só para vocês terem uma ideia. Bom, planejamento do SGE, a gente tem vários aspectos. Eu deixei bem claro quais são os principais pontos aqui. Então, a gente tem que verificar riscos e oportunidades, quais são os riscos que eu tenho de não atendimento desse sistema de gestão, objetivos, eu tenho que definir os objetivos com base na minha política, né? Então, eu preciso criar os meus objetivos, né, energéticos, né, de gestão da energia. Eu preciso fazer uma revisão energética, eu tenho que analisar todas as fontes, qual é o meu consumo de cada uma, né? Se eu tiver uma vela acesa lá, eu tenho que fazer uma avaliação dela, porque você está gerando energia, seja, né, iluminação, né, nesse caso da vela, você está gerando luz e calor, né? Enfim, bom, eu preciso criar os meus IDEs, eu tenho os meus objetivos com base nas minhas políticas, eu preciso de indicadores de desempenho energético para me situar. Eu estou consumindo menos ou não, né? E aí, para que esses IDEs funcionem direitinho, eu preciso traçar uma linha de base. Essa linha de base é a minha linha de referência. Olha, eu estou assim de consumo de energia nessa tocada. Se eu continuar daqui 10 anos, eu vou consumir tanto. Um exemplo. Bom, eu quero consumir 20% menos daqui 10 anos. Então, o que eu tenho que fazer para que isso... Então, eu tenho meus indicadores que vão demonstrar isso aí com base na minha linha com base nessa linha, né, que é chamada de linha de base energética. Bom, e aí eu tenho que fazer um planejamento de coleta de dados para que eu consiga fazer esse gerenciamento. Então, são 6 requisitos de planejamento aqui que a gente tem que implementar. Então, aqui um exemplo, né, de uma política, a melhoria da eficiência energética é uma política. O objetivo, aqui, ó, objetivo, aumentar a eficiência energética do bloco 3, por exemplo. Vamos supor que eu tenha 3 blocos numa área fabril, né? E a minha meta, né? Qual que é a minha meta aqui referente a um indicador, né? Ó, reduzir em 5% sobre a linha de base o consumo de energia elétrica, né? Então, acho que a gente tem como grande vilão a energia elétrica, a gente pensa nisso, né? Mas, por exemplo, para uma Calvip não é. Para uma Calvip, a energia lá que ela consome mais é a queima de combustível fóssil, no caso o diesel, né? Então, o grande vilão dela era o diesel. Bom, nessa revisão, quais são as perguntas que normalmente a gente faz, né? Então, quais são as fontes de energia que temos na empresa? Então, vocês já pensaram nisso nas empresas de vocês, aqueles que fazem parte de alguma organização? Quais seriam as fontes de energia que mais são significativas para vocês? Ainda a gente não precisa analisar a significância disso, mas levantar todas as fontes de energia. Desde uma bateria ao consumo aí grande aí de energia elétrica que seja, ou de gás, enfim, né? E qual o uso e consumo dessas fontes de energia? O quanto que eu uso com mais frequência? Então eu uso bastante energia elétrica, mas quais são os principais equipamentos que consomem a maior parte dessa energia elétrica? Então, por exemplo, numa faculdade que nós fizemos, né, a UTFPR, lá no Paraná, o grande vilão deles era o ar-condicionado e energia elétrica, né? Porque lá é frio, né? Então, o ar-condicionado trabalha para esquentar, e aí, meu amigo, consome energia, né? E é óbvio, né? Então, você tem aula à noite, você tem consumo de energia com a iluminação. Claro que a gente tem um consumo elevado de energia elétrica, mas eles tinham tratores, eles tinham uma série de outros consumos lá de energia, por exemplo, no caso de combustível fóssil. Bom, aqui é o caso deles, aqui só lembrando, aqui eu já estava falando, estava me adiantando. Aqui, ó, exemplo da Universidade Federal, lá da UTFPR, lá do Paraná. Então, as fontes de energia lá, combustível, né, diesel, gasolina e álcool, eles têm uma frota de carros, né, de ônibus e tratores. Energia elétrica, que era o grande vilão deles. O GLP, porque eles têm lá um refeitório universitário, né?
E a energia solar, mas espera lá, a energia solar ele está produzindo energia. Tá, tudo bem, mas você tem uma fonte de energia e você não deixa de ser elétrica, mas você tem que ter eficiência dela também. Não é porque você está consumindo energia assim, renovável, né, e limpa, que você não tem que ter um projeto eficiente. Essa que é a ideia. Então, é trabalhar com eficiência. Então, eu posso produzir muito mais energia se eu tiver muito mais eficiência num processo de placas fotovoltaicas. Depois o Diego provavelmente deve falar alguma coisa nesse sentido, espero. Bom, um exemplo aqui de planejamento energético, só para vocês terem uma ideia, a gente mapeia, né, todos os motores, aquilo que consome, né, caldeira, aquela coisa toda. Aqui é um exemplo de uma empresa, a gente põe os tamanhos, né, as unidades, aquela coisa toda. Normalmente a gente transforma tudo que a gente consome numa única unidade para facilitar o cálculo de percentual de consumo. Normalmente, ou a gente usa BTU ou Joule, né? Então, aqui está um exemplo em BTU, mas o que o pessoal costuma utilizar com maior frequência é o terajoule, né? Esse aqui é o exemplo dessa empresa que a gente mostrou para vocês. Aqui, ó, em percentual, dá para a gente verificar. Aqui, ó, a caldeira é o grande vilão deles, ó, em termos de consumo energético. Não importa a fonte de energia, porque está tudo lá em terajoule, né? Eu não quero saber se é quilowatts-hora, se é com litros de combustível. Não, eu quero saber de uma única unidade para eu ter uma noção. Ó, esse aqui é o grande vilão e tem outros aqui que são significativos. Então, o que eu vou fazer? Toda uma gestão para reduzir o consumo desse equipamento aqui, ok? Bom, no item 7 a gente tem aqui o apoio, né? Então, a questão dos recursos, eu tenho que destinar recursos, é óbvio, né? Eu tenho que dar treinamento, eu tenho que fazer uma série de... às vezes eu tenho que fazer o uso de equipamentos inteligentes, que isso aí facilita muito e melhora muito a eficiência energética. Facilmente você entrar numa empresa que não tem um trabalho de eficiência energética, você reduzir 10% de consumo de energia lá. É fácil, não é difícil não. A competência, você tem que treinar o pessoal, manter o pessoal treinado, capacitado, né, com as competências. Se eu tenho um pessoal de manutenção, esses caras têm que estar competentes, não pode ser, tem que dar os treinamentos devidos, né, NR10, aquela coisa toda, enfim, né. Você tem aí a conscientização, você precisa conscientizar a galera, o pessoal tem que estar consciente da questão da redução do... O legal dessa norma é que ela não é chata e você consegue levar para casa. Então, esse que é o grande barato da implementação dessa norma. E a gente vê que o pessoal se interessa mais. Ela é muito mais gostosa de implementar, por exemplo, do que uma ISO 9001. Isso eu falo com conhecimento de causa. Eu já fiz de certificação de 50.000, fiz poucas, né, comparado com a quantidade de ISO 9001. A ISO 9001 fiz mais de 550 empresas, né, de implementação. Então, de tudo quanto é segmento que vocês imaginarem. Eu vejo assim, o pessoal muito mais engajado na 50.001 do que com uma ISO 9001. E quem tem uma ISO 9001 fica muito fácil de implementar a 50.001. A Tilibra gastou em torno de umas 50 horas de consultoria só para implementar. O payback deles acho que não deu uma semana. Então, o retorno que ela investiu com a consultoria foi muito rápido, né, o retorno, enfim. Bom, a comunicação, você precisa criar um mecanismo de comunicação na sua organização, porque senão você não consegue disseminar, conscientizar o pessoal, principalmente aqueles que chegam de fora, porque você tem que cuidar não só daquela galera que está lá dentro, do pessoal que está dentro da tua organização, mas como o pessoal que está de fora, que vem trabalhar para você. Porque eles podem fazer ter alguma atitude lá dentro que faça com que você consuma mais energia do que você tinha planejado. E a gente precisa criar uma sistemática de informações documentadas. Se eu tenho procedimentos, instruções de trabalho para orientar o pessoal na redução do consumo de energia, essas informações precisam estar controladas, com revisão, eu tenho que fazer... né, sempre alterações quando possível, recolher as antigas, enfim, eu tenho que ter um cuidado aí com registros, enfim, né, e controle das informações aí que são a parte informatizada do negócio.
Tudo bem, gente? Então, esse aqui é o requisito 7. Vamos para o 8. O 8 são, basicamente, 3 situações. Eu preciso ter um bom controle operacional, tá certo? Então, a minha operação, minha manutenção, meus equipamentos precisam ter um excelente controle operacional. Eu preciso tomar muito cuidado com meus projetos. Então, eu vou, por exemplo, ampliar a minha fábrica. Eu tenho que pensar na hora da ampliação, no projeto, em todas as situações para eu poder reduzir o consumo de energia, né? Que tipo de parede eu vou pôr, qual que é o teto. Aqui em Laranjal, na verdade em Jumirim, por exemplo, você tem a Ultra Mix, não sei se vocês conhecem, eles têm uma tinta com nanotecnologia. Se você pintar o telhado com essa tinta com nanotecnologia, você reduz 35% da incidência de calor dentro do ambiente. Então, você reduz muito, deixa muito agradável. Isso faz com que você reduza o consumo de energia interna, né? Então, você tem que pensar isso aí em projetos. E as aquisições, a compra. Então, eu preciso ter estabelecido quais são os principais equipamentos que eu vou adquirir e como que eu devo adquiri-los de forma a garantir uma eficiência energética melhor. Então, eu preciso ter as especificações claras, né? Normalmente tem digamos que tem aí uma interação muito forte, né, do projeto com o pessoal da aquisição, né? Então, vamos dar um exemplo aí da aquisição de combustível lá da Calvip. Ela melhorou muito a aquisição, né, a queima desse combustível com um combustível de melhor qualidade, quando ela começou a exigir laudos técnicos, né, fazer com que o combustível que viesse desse uma melhor performance nos seus ônibus. E isso aí aumentou muito a eficiência do transporte e, consequência disso, reduziu o consumo desse combustível, né? E reduziu o custo também, claro. Bom, então essa é a parte de operação. Aí eu preciso avaliar toda essa parafernália que eu tenho. Eu tenho indicador, eu tenho aí recursos, eu tenho aí a minha operação controlada. Eu preciso avaliar se eu estou tendo um bom desempenho. Então eu preciso fazer monitoramento, medição, análise e avaliação. Já dizia um sábio, né, da administração que quem não gerencia, né, quem não mede, não gerencia. Então eu preciso medir, fazer as medições, fazer as avaliações e tudo mais. Eu tenho aqui pontos que eu tenho que verificar no item de generalidades. Eu tenho que definir os pontos que eu vou fazer as medições. O que eu tenho que medir? Qual que é a minha forma de medição? Normalmente está ligado com os indicadores de desempenho energético lá atrás, quando a gente comentou com vocês. Eu tenho que fazer uma avaliação de compliance, né? O compliance está muito em moda agora, né? Mas dos meus requisitos legais, o atendimento de requisito legal. Eu tenho, referente ao consumo da minha energia, algum requisito legal, alguma norma que eu tenho que utilizar, que seja até mesmo para uso de um equipamento, eu tenho que verificar se essa norma está sendo aplicada ou não. E, internamente, eu preciso criar um mecanismo de auditoria, que isso aí faz com que a gente se autoavalie. Então, eu tenho que me autoavaliar para verificar se todo o sistema de gestão está funcionando direitinho. Então, a auditoria interna é muito importante. A gente acaba fazendo muitas auditorias internas. Nós somos contratados para fazer as auditorias internas. Ou você pode ter os auditores internos, não, formar os auditores e fazer isso aí. Então, a gente tem as duas opções. A análise crítica pela direção. Então, uma vez que eu tenho o sistema de gestão funcionando, os indicadores, aquela coisa toda, a alta gestão, ela tem que se comprometer. Então, tem uma conexão lá no item 5.1 da norma que fala que eu preciso periodicamente, eu gestor, preciso periodicamente analisar o meu sistema de gestão, se ele está sendo implementado, se eu estou colocando o recurso no lugar certo, se eu estou tendo um retorno financeiro, se eu estou tendo os indicadores alcançando os objetivos e as metas que eu tracei, enfim. Então, essa análise crítica faz com que o sistema de gestão se renove e tome ações necessárias para que ele se mantenha. Bom, vou até ter nas medições aqui, tem alguma coisinha de inteligência artificial. Eu tinha colocado aqui, né, que isso aqui é um multimedidor, né, que foi inclusive criado por esse rapaz que vai fazer essa palestra daqui a pouquinho, né? Esse multimedidor aqui, não sei se já até
está mais avançado aí, né, Diego? Depois você fala para mim. Mas ele substitui um multimedidor, ele faz a medição, por exemplo, de um equipamento lá do consumo de energia, né? Consumo de energia elétrica, por exemplo. E esse aparelhinho aqui, os convencionais, eles custam em torno, sei lá, de R$10.000. Esse equipamento aqui é 3 ou 4 vezes mais barato e mede 3 máquinas ao mesmo tempo. Tem tudo numa inteligência no seu smartphone, gera gráfico, você sabe o que está acontecendo segundo por segundo lá, enfim, ele vai contar essa história toda para vocês. Tá? Depois vocês veem. Então, é isso aqui que é a ideia de linkar, né, sua gestão, né, suas medições com a inteligência artificial. Aí. E, por fim, a melhoria. A gente tem que melhorar continuamente o nosso sistema de gestão. Eu, provavelmente, com as minhas auditorias, análises críticas, eu posso identificar não conformidades na gestão e eu vou fazer as ações corretivas. Tá? Então, eu preciso, obviamente, fazer aí com que a gente tenha, dentro desse contexto aí, um tratamento de não conformidades, né? Com as ações corretivas. Só lembrando um pouquinho para vocês aí, eu acredito que todo mundo aí já deve ter ouvido falar de não conformidades, né? Então, não conformidade é um desvio perante a um requisito, né? Então, tem um requisito, um critério, alguma situação, e essa situação aí eu vou descumprir. Caso eu tenha o descumprimento desse requisito ou critério, eu preciso agir para voltar à normalidade. Então, eu tenho que criar uma ação corretiva, né? Então, existe uma diferença significativa entre as questões aí referente às ações corretivas com correções, né? Então, normalmente o pessoal confunde correção com ação corretiva. Correção é atacar o efeito. E a ação corretiva é você atacar a causa do efeito. Então, eu preciso, obviamente, identificar o efeito, né, a não conformidade. Eu vou lá, cerco ela e não deixo que ela se alastre, né? Contenho, faço a contenção com uma ação de uma correção. Aí eu vou analisar a causa disso. Tem várias ferramentas, Ishikawa, 5 porquês, enfim, brainstorm, aquela coisa toda. Você faz a análise da causa. Feita a análise da causa, você vai montar um plano de ação, aqueles 5 Ws e 1 H, né, para conter essa causa, para que essa causa não gere mais essa não conformidade. Aí eu vou começar a fazer a melhoria contínua do meu sistema de gestão. A grande sacada é usar corretamente as ações corretivas. E a gente vê nas organizações, em qualquer sistema de gestão, que o uso de ações corretivas é precário, é ruim, é mal feito, né? O pessoal trabalha muito no superficial. Então, isso aí é um grande ganho para a organização. Bom, e para melhoria ainda, né, a gente tem aqui, ó, o processo de melhoria contínua, né? Então, eu tenho que, com todas as minhas análises, detectar pontos que eu possa ter oportunidades de melhorar o meu sistema de gestão. Bom, isso tudo que eu falei para vocês aqui são, na verdade, os requisitos da ISO 50001. Uma vez que eu queira implementar o sistema de gestão, eu preciso, obviamente, conhecer esses requisitos. Inclusive, eu convido a vocês, quem quiser fazer um curso de requisitos, né? Inclusive, acho que o Toqueto está aí, vai participar. No sábado, agora, a gente tem um curso só de implementação dos requisitos. Eu vou falar requisito por requisito com mais detalhes, não tão rápido como eu falei aqui para vocês. Então, fiquem atentos. É só entrar no nosso site da Brizotti, www.brizotti.com.br, e fazer a inscrição lá de um treinamento que nós vamos ter no sábado sobre interpretação dos requisitos. Bom, para a gente implementar esses requisitos, normalmente a gente tem aí 6 passos, né? Então, quando a gente chega numa empresa, eu faço, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico, verifico aí o que a empresa tem, o que ela já faz, o que ela já pratica. Muitas vezes as empresas já praticam alguma coisa de sistema de gestão de energia sem saber que eles estão atendendo os requisitos da norma. E, normalmente, nessa primeira fase, aí, além do diagnóstico, a gente começa a fazer a capacitação do pessoal, para o pessoal ter uma noção do que quais são os requisitos, como é que implementa, como é que funciona o processo, aquela coisa toda.
Um segundo passo é a gente definir toda a questão de contexto da organização. Então, missão, visão, valores, escopo, partes interessadas, né, definição dos processos, aquela coisa toda, a gente monta a estruturinha do sistema de gestão. Aí a gente vai para o planejamento, define as responsabilidades, riscos, faz a revisão de energia, a revisão energética, define aí os IDEs, os principais. Então, por exemplo, a gente acha que a gente precisa ter trocentos indicadores. Não, tem empresas que a gente trabalha aqui com 3 indicadores, né? 3 IDEs, né? Indicadores de desempenho energético. Às vezes é suficiente, 2, mas que seja bem feito, né? Eu falo para o pessoal que a gestão de processos é mais ou menos como você andar de carro. Você tem sempre, quando você vai pegar um carro, você tem um objetivo, não tem? Você vai para algum lugar e você monitora todo você faz toda a gestão para atender esse objetivo com base num painel na tua frente. Você que é o condutor, que é o gestor do processo, você vai dirigir, você vai dar direção para esse veículo, né? Você vai colocar a política em prática até atingir esse objetivo e olhando para o painel. Se você não tiver experimenta ir para casa, né? Se vocês forem fazer alguma viagem, aí, tampa por 5 minutinhos o painel, você fica louquinho. E muita gente dirige a empresa, principalmente na questão energética, sem olhar para painel nenhum, sem se preocupar com a medição, né? Então, isso é muito importante, fazer bons IDEs, não é a quantidade, é a qualidade dos IDEs. E, obviamente, ter a linha de base para você se nortear. A linha de base é sempre com situações históricas, se você já tiver algum tipo de medição, já está fazendo alguma medição, então você tem dados históricos, a gente tem que levantar todos esses dados na organização, né? A gente faz isso. Um quarto passo é definir os recursos que a gente vai utilizar, né? E as descrições de competência, né? Para a gente poder treinar a galera, né? Fazer a conscientização. E a gente vai num quinto passo para a operação. Então, descrição de instruções de trabalho, né? Então, um exemplo, como é que eu faço a manutenção para garantir uma melhor performance? Está lá um procedimentozinho, né? A coisa que eu não posso esquecer. Como é que eu faço para manter uma coisa banal, básica? Você entra numa sala de aula, o professor tem que ter uma instrução lá de como ele tem que manter, qual que é a temperatura ideal que ele coloca na sala, como é que ele faz qual que é o melhor horário para ligar e desligar, né? Se é que tem que desligar o ar-condicionado, né? O pessoal acha muito que desligando o ar-condicionado vai economizar energia. Pelo contrário, às vezes você deixar ligado que você economiza. Então, esses macetezinhos lá, instruções de trabalho, né? Como é que eu vou comprar, né? Então, tem instrução de compra, né? Planos de ação, né? Então, eu tenho toda a minha parte operacional, planos de manutenção, planos de inspeção, calibração de instrumentos que fazem a medição, enfim, né? Feito isso, né, toda a parte operacional, começa a fazer as medições, cria um processo de auditoria e nos finalmente lá a gente faz análise crítica e monta planos de ação corretiva e praticamente a empresa está pronta para fazer uma certificação, se for a intenção dela, né? Então, a decisão estratégica é da alta direção. O fazer ou não a certificação, isso aí é muito relativo, a gente não tem a obrigatoriedade de fazer a certificação. O pessoal se engana. Nenhuma norma, presta atenção no que eu vou falar agora, nenhuma norma da ISO foi criada para ter certificação. Nenhuma norma da ISO foi criada para ter certificação. Foi criado um mercado de certificação por conta da desconfiança. Um ficou desconfiando do outro, não, quero que alguma parte terceira vá lá e verifique se você está fazendo direitinho, aí eu vou confiar em você. Não precisaria, bastaria você fazer uma autodeclaração. Eu tenho um sistema de gestão funcionando. Se você, meu cliente, quiser verificar se eu estou fazendo direitinho, vem auditar você. Essa é a ideia, né? Esse conceito, essa mudança de conceito precisa ser trabalhada no pessoal. Não é necessária a utilização de norma para certificação, não é obrigatório. Você utiliza a norma para melhorar a sua gestão, tá certo? Então, esse é o princípio da ISO. A ISO quer isso, ela não quer certificação. Você não tem nenhuma certificadora ligada à ISO. Pelo contrário, né? Você tem um mercado, né, que foi gerado em torno... E o pessoal fica louco, né? A hora que cria uma norma ISO, aí a galerinha, né, vamos lá, vamos fazer a certificação. Então, é muito relativo isso aí. Então, pensa nisso para o teu sistema de gestão.
né? Não necessariamente você precisa de certificação. Fala, pô, Valério, você vive de certificação e fica falando que não precisa? Então, tem que falar a verdade, então não posso mentir para vocês, né? A gente está aqui para fazer o processo correto, né? Buenas, vamos lá, vamos continuar aqui. Aí, se eu quiser fazer a certificação, eu tenho que entrar em contato com o organismo terceiro. Fiz um jabá aqui da APSER, que é o organismo que a gente faz parte, né? Eu faço parte da APSER já há algum tempo. Trabalhei em outros organismos, a gloriosa, a saudosa, né? DNV, agora DNVGL, né? A qual eu conheci o Toqueto, meu colega aí que está participando desse treinamento, auditor também, bastante, né, experimentado e rodado aí por organismos, né, de certificação. Depois eu fiz parte da GL também, né, depois fundi os dois, depois passei a fazer parte da APSER e também faço parte aí da BC-CERT. Bom, então você tem a certificação do sistema de gestão de energia, você consegue demonstrar que, por uma terceira parte, que você está fazendo a coisa certa, né? Então, você precisa, se você quiser demonstrar para alguém que te exija, fazer a certificação. Aí não tem jeito, aí você procura. Tem diversos organismos, né? A gente colocou a APSER aqui como uma opção, aí, mas tem dezenas de organismos aí que podem fazer esse tipo de auditoria. É uma auditoria independente, né, essa certificação, e o foco dela, né, é verificar se os teus processos energéticos estão realmente garantindo aí uma eficiência do uso e consumo de energia na sua organização. Essa é a ideia. Existem fases para a certificação. Então, você contata o organismo, ele gera uma proposta, ele vai mandar um questionário para você para gerar uma proposta, você aceita a proposta, você pode fazer uma pré-auditoria se você quiser. Isso é obrigatório, fase 1, fase 2. Normalmente, esses organismos fazem a fase documental, depois a fase de concessão, que é a fase dentro da empresa, fazendo entrevista com pessoas, verificando equipamentos, verificando documentos em loco, né? Feito isso, faz-se a recomendação, então ela recomenda a certificação, o órgão acreditador lá junto com o organismo emite um certificado. Esse certificado normalmente tem uma duração de 3 anos, né, e ao qual você tem que fazer manutenções periódicas, normalmente anuais. Então, uma vez por ano, vem o organismo de certificação verificar se você está certo, aí acabaram os 3 anos, no próximo ano você faz a recertificação do teu processo, e assim vai girando o ciclo, se você optar pela certificação, ok? Então, essas são as fases aí que a gente tem. Bom, vantagens que eu tenho com a certificação, né? Então, da implementação do sistema de gestão, né? E de qualquer forma fazer a certificação. Tem vantagem de fazer a certificação quando o meu mercado exige. Bom, otimização do uso de energia. Isso é fato, consumo eficiente. Então, você vai reduzir o uso e consumo aí da sua energia. Fomento da eficiência energética na organização. Então, você vai fazer com que todo mundo pense em eficiência energética, né? Diminuição da emissão de gases CO2 para a atmosfera, né? O nosso planetinha azul agradece. Redução dos impactos ambientais. Claro, você não emitindo aí, reduzindo o consumo de emissão de CO2, você vai reduzir impactos ambientais com certeza. Adequada utilização dos recursos naturais. Você começa a ter um pouco mais de consciência. Impulso para a utilização de energias alternativas e renováveis, porque essa norma pede que você melhore continuamente. Na liderança, imagem institucional, compromisso com o desenvolvimento energético sustentável. Então, o pessoal vai te enxergar dessa forma. Essa empresa é comprometida com a questão da sustentabilidade. Pô, é uma empresa verde, é uma empresa que está ligada aí nas questões ambientais. Reforço da imagem da organização no que concerne as preocupações climáticas, né? Cumprimento de requisitos legais, isso é importante. Isso aí você pode gerar aí um passivo ambiental e você pode evitar com o cumprimento desses requisitos legais. Questões socioeconômicas, né? Poupança na fatura energética, então você vai fazer economia. Redução da dependência energética do exterior, isso aí acontece com países, por exemplo, como Portugal, né? Que não tem, se furar a terra lá, você não acha nem água nem petróleo, né? Você tem que comprar de fora. Então, qualquer ventinho lá que sopra, tem lá um gerador eólico lá, a onda balançou, já gera energia. Então, eles usam tudo que
que é possível gerar energia, né? Um país que não tem os recursos naturais que nós temos aqui, né? Redução dos riscos da oscilação dos preços de recursos naturais. Então, você não fica, né, suscetível a essa situação quando você tem esse controle, né? E o mais importante, não tem contraindicação em termos de desvantagens da aplicação do SGE. E ainda eu me pergunto, por que as pessoas não fazem, né? Não se dão conta da implementação? É o tal do medo da certificação. O pessoal enxerga a certificação no final e esse não é o foco. A gente precisa desmistificar isso aí no empresário, principalmente no empresário laranjalense. Tem mais de 40 empresas aí gastando energia para caceta aí. A gente precisa reduzir isso aí, reduzir o consumo e lanço um desafio aqui para a associação, para o CREA, para a gente fazer um trabalho aí junto com o Diego, a gente melhorar a eficiência energética da nossa cidade, né? Então, melhorar o consumo de energia aí dessas tantas fábricas que nós temos, inclusive das cerâmicas, né? Bom, aqui são alguns cases que nós temos, eu prometi passar para vocês, né? Antes de passar já a bola para o Diegão, alguns clientes. Metalplan foi o nosso primeiro cliente, né? Que a gente fez um trabalho lá, foi a segunda empresa no país a certificar a ISO 50001. A primeira foi a WEG, né? O foco dela, a principal energia, as duas fontes de energia que ela trabalhou lá foi energia elétrica e ar comprimido. Cara, ar comprimido, ela se transforma, obviamente, em consumo de energia elétrica. O compressor lá gira, aquela coisa toda, mas é energia. Então, trabalhar, né, para redução do consumo é o desperdício zero de ar comprimido, você reduz muito o consumo de energia. A Tilibra, acho que é de conhecimento de todos, né? A Tilibra é uma das maiores empresas gráficas aqui do país, se não for a maior, né? De caderno, com certeza, né? A gente teve aí a questão do energia elétrica, ar comprimido e combustível diesel, né? Então, lá a Tilibra tem um transporte que vai para o centro de distribuição, a fábrica centro de distribuição, então a gente trabalhou com combustível de ar comprimido, foi muito forte o trabalho lá de ar comprimido, né? Eu falei para vocês, a gente reduziu um compressor, né? Energia elétrica eles reduziram um absurdo lá, né? Então foi nas cifras assim de R$150 mil mês, né? Um negócio absurdo, né? Depois, se vocês quiserem o case da Tilibra, da Metalplan, de algumas dessas empresas aqui, no nosso canal no YouTube, da Brizotti, tem alguma coisinha lá do ano passado que nós fizemos um trabalho, eles têm os cases lá, tudo que eles fizeram lá, é bem interessante, né? Dá umas dicas boas. A Calvip, o foco foi o combustível diesel, né? Então quando eles fizeram a ISO 9000, depois eles optaram por fazer algo verde, né? Eles iam fazer a 14, falaram, por que não fazer a 50.001? E deu certo. Foi bem legal o trabalho lá. Foi na casa de R$20 mil mês de redução de consumo, né? E a UTFPR, né, que é o foco lá principal, energia elétrica, o consumo, assim, a redução de consumo foi absurdo, né? Eles reduziram muito o consumo, coisa de 30%, 40% lá, porque eles dentro do projeto, tinha lá um gerador, né, um sistema de geração de energia fotovoltaica, né? Eles criaram lá uma mini usina, foi um trabalho fantástico, e fora o trabalho de economia que eles fizeram dentro do campus, né? Desse campus de Pato Branco, foi lá na UTFPR de Pato Branco, não foi em todas não, tá? Então, esses aqui foram os principais cases, as cifras, algumas cifras para vocês terem uma ideia de quanto é possível a gente fazer de economia aí, né? Bom, para a gente encerrar aqui, já passar a bola para o Diego. Então, como que vocês precisam perguntar hoje, né, fazer as perguntas nas empresas de vocês, como é que nós estamos tratando as nossas fontes energéticas hoje? Será que eu estou dando a devida atenção? Pensa nisso. E o que vocês podem fazer em relação a isso, né? Então, a gente pode ir lá junto com os engenheiros aí de Laranjal Paulista, né, e as demais associações aí de engenheiros, a gente fazer um projeto interessante aí para que os polos industriais de cada uma das cidades tenham aí um conceito de redução de consumo de energia dentro dessa questão aí dos requisitos da 50.001, tá? Então, o que a gente precisa, na verdade, é consciência, mais consciência, ficar mais consciente em relação a
esse uso e consumo de energia. Bom, gente, queria agradecer. Essa foi a minha contribuição na palestra de hoje. Muito obrigado. Eu sou o engenheiro Valério Garcia Brizotti. Esse aqui é o meu site, www.brizotti.com.br. Esse aqui está o meu telefone, meu WhatsApp. Aqui é o meu e-mail. Fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Daqui a pouco, o nosso amigo Diego vai palestrar e aí vocês podem fazer as perguntas. Eu acho que ficaria legal a gente fazer a pergunta no final. Eu não sei se o Diego concorda comigo, mas eu acho que seria a melhor forma. Eu vou passar a bola agora para o nosso amigo Diego. Ele vai se apresentar, vai fazer o processo todo dele lá. Eu preciso fazer o seguinte aqui. Eu preciso entrar nos participantes e jogar a bola para o Diego. Eu estou passando a bola para você aqui, Diego. Ó. O host estou passando para você agora. Você já é o host aqui, você já está. Fica à vontade para fazer a tua palestra aí. Não estou te ouvindo, Diego. Acho que tem que abrir o microfone aí. Diegão, não estamos te ouvindo. Agora estão me ouvindo? Agora sim, companheiro. Estão me ouvindo bem? Agora acho que todo mundo está ouvindo, né, gente? Então eu vou desligar o meu aqui para não atrapalhar ninguém. Coloquei o microfone. Ele não aceitou muito bem a configuração, não vou até tirar ele daqui. Então tá bom. Pessoal, obrigado pelo convite, né? Bater esse papo é sempre muito bom com gente que quer fazer as coisas diferentes. Obrigado, Valério, pela recepção aí. A gente já está com uma parceria bem legal, né? A gente se encontrou aleatoriamente num evento há um tempo atrás, um evento das indústrias cerâmicas, né? E estamos aí coincidindo porque o nosso trabalho é bem complementar. Eu sou, né, como o Valério disse, eu sou o Diego Cavalcante, sou o diretor de gestão e inteligência energética aqui do Grupo Luminar Energia, tá? Eu sou engenheiro ambiental de formação, trabalho com eficiência energética e gestão de energia já há alguns anos, trabalhei em indústria automobilística, atuei muito forte aí na implementação de várias unidades na América Latina para a parte de ISO 50001 e atualmente estou à frente aí da diretoria do Grupo Luminar, dessa parte de inteligência energética, que nada mais é do que facilitar todo o trabalho da gestão de energia e conseguir otimizar e antecipar os resultados com redução de custo, principalmente. Tá? Então, assim, tudo isso que o Valério contou para vocês é uma parte que eu entro para poder ajudar a fazer tudo isso que o Valério disse e conseguir recuperar e capturar o máximo de economia possível com o menor espaço de tempo, digamos assim, tá? Só para vocês entenderem, né, o Valério comentou aí um pouquinho de alguns dispositivos, a gente tem desenvolvido algumas tecnologias bem avançadas, assim, dentro do Grupo Luminar Energia. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação breve, eu vim de startup, então eu já tenho um conceito de apresentar as coisas bem rápido, eu vou tentar usar no máximo 5 minutos para que que a gente tenha tempo de discutir, né, e apresentar e enriquecer ainda mais aqui a nossa discussão, tá? Rapidinho, então, acho que todo mundo está vendo aí a apresentação, né, já está aparecendo aqui para mim. O Grupo Luminar Energia hoje ele é composto por 3 unidades de negócio, tá? Iluminação eficiente, nós temos hoje o LED mais eficiente do mundo. A parte de gestão e inteligência, na qual eu sou responsável pela unidade de negócio, que trabalha com toda a parte de aquisição de dados e monitoramento e inteligência energética, e a Luminar Energia Solar, que faz a parte toda de geração, seja local, seja smart grid ou geração distribuída, qualquer coisa nesse sentido, tá? A gente traz um contexto bem legal, que a gente está vivendo uma necessidade muito grande, né, de uma escassez de recurso natural, uma ausência, né, uma necessidade muito forte de reduzir a emissão de CO2, uma necessidade de a gente reduzir os custos das nossas operações, uma necessidade de aumentar a eficiência energética no geral, aumento de eficiência, porque a gente precisa ter uma aceleração econômica. Só que a gente não pode nunca levar em consideração nenhuma possibilidade de termos uma aceleração econômica que não seja sustentável. A gente já está sofrendo os impactos das mudanças climáticas de uma maneira muito forte nos nossos negócios. Quando a gente fala disso, né, dentro de todo o conceito de energia, eu costumo fazer sempre uma pergunta: sabe quanto de energia que você gasta? Mas você sabe como que você gastou essa energia?
né? Dificilmente a gente vai conseguir estratificar ou ter uma noção do que aquele valor significativo que a gente paga de energia, seja na nossa casa, seja na nossa empresa, no nosso negócio, a gente não sabe como que a gente gastou esse valor, né? E quando a gente fala disso, nós temos um percentual muito significativo de desperdício, que chega até 40% numa conta de energia, né? A gente tem uma ineficiência no processo que é muito grande. A gente tem uma ausência de gestão energética. Então, o Valério trouxe algumas questões aqui falando da norma, e o que eu costumo brincar é o seguinte, principalmente se a gente fala de ambiente industrial, nós estamos falando em torno de 8% a 15% o custo de transformação de produto, ele vem de energia. E por que você tem um profissional dedicado olhando para 1 milhão de coisas e não tem um profissional que olha para a sua energia? Né? Eu costumo brincar que o cara da manutenção é o cara que é o que mais sofre dentro da empresa, ou um dos que mais sofre. Ele está sempre focado em manter alguma coisa funcionando. Geralmente, os caras não têm muito tempo de cuidar da eficiência energética. Em teoria, ou é ele ou o cara de utilidades. Então, a gente tem uma ausência de gestão energética, é fato. O valor que a gente paga de energia hoje, em torno de 30% a 40% dele é desperdício, né? E quando a gente fala num conceito desse, você tem 3 pilares básicos da eficiência energética, né? O primeiro pilar é a redução de potência. Então, quando a gente fala de trocar uma geladeira velha por uma nova, a gente fala de trocar um motor velho por um motor novo, reduzindo a potência, um equipamento que traz mais eficiência, a gente consegue ter um ganho significativo de energia. A gente fala de fonte alternativa de geração, ou seja, adquirir energia do mercado livre, adquirir energia de uma outra fonte que eu mesmo gerei, alguma outra alternativa, né, de geração. E a parte da gestão energética. Então, são 3 pilares básicos, quando a gente fala de eficiência energética, que podem, de fato, potencializar, né, a aceleração econômica. E se a gente trouxer uma análise do quanto que a gente tem hoje de tecnologia que pode ser aplicada nesse processo, a gente está falando, por exemplo, né, de tecnologias emergentes como a internet das coisas, né, sistemas de sensoriamento, fazendo aquisição de dados. A gente está falando de uma massa de dados concentrada num único dispositivo, num único servidor, fazendo com que esses dados que estão sendo coletados sejam ali transformados em informação, né? A gente está falando do uso de inteligência artificial, de algoritmos de máquina que vão trazendo aprendizado e garantindo esse aprendizado para a tomada de ação. E a gente está falando de uma tecnologia que é o 5G, que vai conseguir permitir um envio, uma transmissão, um recebimento de dados muito grande, né? Beleza, mas como que a gente consegue aplicar isso, a gente falando de gestão de energia, né? É um universo muito grande, mas a gente já consegue possibilitar algumas coisas com essa transformação, né? A gente já consegue falar de sensores IoT para energia, como o exemplo daquele que o Valério colocou lá, que é um equipamento nosso. A gente consegue falar de comunicação entre sensores. Então, você não precisa de cabo, você não precisa de sistema de infraestrutura para transmissão de dados, você tem comunicação entre esses sensores, né? A gente pode falar de processamento de dado com inteligência. Sistema que consegue interpretar e processar esses dados de maneira automática. Não um sistema que pega esse dado e te apresenta, mas um sistema que processa esse dado, né? Acesso a esses dados a qualquer hora, de qualquer lugar. A gente está falando de um sistema de monitoramento de energia, por exemplo, que seja setorizado, que você consegue saber exatamente onde você está gastando energia e como você está gastando energia dentro da sua empresa, né? E uma análise variável de vários parâmetros simultâneos. Você cruzar o dado de temperatura ambiente de uma loja de supermercado, por exemplo, e controlar o funcionamento do ar-condicionado através desse input de dado de temperatura, onde a gente consegue garantir que o sistema vai funcionar da maneira mais eficiente possível. Então, essa transformação digital para a eficiência energética, ela consegue trazer para a gente uma perspectiva muito grande de eficiência energética e fazer com que a gestão de energia seja muito mais fácil, né? E quando o Valério trouxe todo o conceito de gestão de energia, eu falei, olha, eu tento facilitar esse trabalho. E aí, quando a gente, né, conclui toda essa parte da tecnologia, como que a gente faz isso, né? Primeiro, a gente tem que lembrar, é possível obter até 50% de redução de custo, mesmo. A gente tem cases que mostram isso, né? É possível a gente ter uma gestão de energia na palma da mão, utilizando um sistema que faça aquisição de dados e disponibilize esses dados na palma da sua mão,
né? É muito difícil você medir, gerenciar algo, aquilo, na verdade é muito difícil você gerenciar aquilo que você não mede, né? A tomada de decisão, a partir do momento que você tem um software com uma inteligência artificial por trás, ela pode ser automática. Você não precisa ter ninguém olhando esses dados e tomando decisão. O sistema vai fazer isso para você, né? E a gente consegue falar de todo um controle remoto. Então, hoje, nessas telas que vocês estão vendo aqui no fundo, aqui atrás, aqui é o nosso bunker de inteligência energética, fica na nossa empresa aqui em Osasco. Hoje a gente gerencia a energia das maiores redes de supermercados do Brasil e temos algumas indústrias já atuando com essa solução nossa. Hoje eu controlo tudo isso daqui. Na verdade, eu controlo tudo isso daqui, do meu celular, né? O nosso bunker, ele serve só para a nossa operação propriamente dita. A gente tem um controle remoto de tudo. Se eu quiser, eu posso entrar agora, por exemplo, aqui e desligar uma loja do Big inteira, do Grupo Big, que é um grande cliente nosso. Eu consigo desligar a iluminação todinha do Grupo Big direto pelo meu telefone. Então, eu tenho um controle remoto do uso de energia dos meus clientes todos dentro de um único dispositivo. Né? Com isso, a gente consegue facilitar uma gestão energética. Né? Você consegue cruzar dados, você consegue ter isso tudo na mão, a gente consegue ter toda essa parte, né, de inteligência energética na palma da mão. Estou mostrando aqui um pouquinho, né, a apresentação bem rápida, eu queria trazer mais o bate-papo para a gente, para mim, para o Valério. Assim, pegando um contexto rapidinho, a lógica, né, da gestão da energia é você simplesmente fazer com que você conseguir, né, gerenciar o seu custo, gerenciar o seu uso de energia e fazer com que ele seja mais eficiente. Quando a gente fala de uma oportunidade de 40% de redução de custo, a gente está falando de um valor muito significativo. E a gente está falando de uma oportunidade muito, muito, muito grande, de uma perspectiva muito, muito considerável de uma redução de custo, que vai, sem dúvida nenhuma, conduzir a gente aqui na nossa empresa. A gente está acreditando muito nessa recuperação econômica, no momento que o país precisa voltar de uma maneira sustentável, e a gente não consegue, a gente não vai conseguir fazer isso se a gente não tiver eficiência dos nossos processos e garantir uma retomada econômica que seja sustentável. Né? Então, assim, eu queria deixar aberto aqui, eu tentei fazer o mais rápido, mais breve possível para deixar a discussão aberta. Eu sei que tem muitos especialistas aqui conosco, eu gostaria de me colocar à disposição, né? E a gente abrir essa discussão. Né? O Valério falou de gestão de energia, eu falei um pouquinho de como a tecnologia pode auxiliar nisso, e eu queria ficar à vontade aqui, deixar todo mundo à vontade para a gente iniciar uma discussão aqui e avançar nessa agenda. Legal, Diego. Vamos abrir para a pergunta, então? Pessoal, vamos lá? Dúvidas? Pode abrir o microfone aí e mandar bala. Mas pode ir um de cada vez para não dar bagunça, isso, viu, gente? Senão não vira bagunça. Não tá dando para ouvir direito. Bom, boa noite. Tá ouvindo aí? Opa! Fala, Bruno. Tudo bem, Valério? Graças a Deus, tudo na santa paz. Bom, Valério, eu gostei muito do tema, é muito legal, não conhecia a norma ainda. Vou procurar até me aprofundar mais aí para conhecer. Eu gostaria de saber, assim, a nível de curiosidade, se tem já alguma usina de açúcar e álcool já que usa esse sistema, essa norma. Com certeza tem, usando a norma. Eu desconheço se tem certificadas, eu acredito que não. A gente já tentou conversar com algum O Diego participou de 8 plantas aí.
saiu aqui sem querer aqui na hora de voltar. Desculpa, Bruno, você está me ouvindo? Agora sim, eu voltei agora, não consegui, cortou aqui também. Isso. Então é assim, de usina eu desconheço, mas de certificação, mas com certeza elas já têm programas de implementação de eficiência energética com base nos requisitos da norma. Por que não fazer na tua, né? Na tua aí que você, né, vocês trabalham aí direitinho, né? De repente é uma opção aí. Nós somos aqui da Zambianco, aqui, Açúcar e Álcool. Isso. GT. Nós fizemos aí um trabalho aí com o BPF, não é isso? Acho que se não me falha a memória. Isso, legal. Dá para fazer, eu tinha até falado para vocês na época, né, da gente fazer alguma coisa. Provavelmente o Diego deve ter algumas soluções aí para comentar com vocês. Aliás, eu não estou vendo o Diego, acho que quando ele saiu, caiu o negócio aqui e ficou só eu. Não, o Diego está aqui, estou vendo ele. Até aqui com a gente. Você tem em usina, Diego? Eu tenho um case bem legal com o uso de BPF numa indústria química no interior de São Paulo. Tá? Foi um projeto que a gente fez, foram 18 meses que a gente implementou um sistema de gestão de energia, implementamos a nossa solução da parte de monitoramento também, e a gente, como a gente trabalha, a gestão de energia, né, ela foca muito na definição de prioridade, aquilo que a gente vai fazer no Pareto, né? A gente fez um percentual muito significativo, nós chegamos a quase 18% de eficiência no sistema de caldeira que utilizava óleo BPF. Tá? Uma série de ações, mas a gente conseguiu chegar a 18% de redução de custo mesmo, de eficiência, assim, absurda, com mudanças de padrão operacional, adquirindo dados, realizando os estudos e mudando padrões operacionais de uso de combustível nesse sentido, tá? Legal, muito obrigado. Até que hoje, como eu sou da parte de qualidade, não entendo muito da parte técnica. Até o Márcio Campanha aqui trabalha comigo lá. Ele que é o... Legal. Então, vocês que têm a sistema de gestão, Bruno, sistema de gestão da qualidade, que eu sei que vocês têm lá, é muito fácil de implementar a parte operacional da norma, porque muita coisa você já tem pronto. Você não precisa voltar àquilo que eu falei para vocês, não é o foco a certificação, o foco é a eficiência energética, você tem que reduzir custo. E com o acréscimo de inteligência artificial, você consegue fazer o gerenciamento, aquilo que o Diego falou, na palma da mão. Então você pode estar, sei lá, passando, né? Vai lá na Baixada Santista, né? Lógico, não nessa época de pandemia, mas está lá com o teu celular, lá você está vendo como é que está consumindo. Opa, pera lá, tem alguma coisa errada na moenda lá, tá, né? Tá consumindo mais aquele motorzinho. Ó. Deve ter dado alguma zica lá. Então você consegue perceber as variações assim em segundos, né, Diego? A gente, assim, sempre quando eu costumo brincar que eu gosto muito de trabalhar com sistemas complexos de energia, que são principalmente os sistemas térmicos. Então, cara, quando a gente fala de caldeira, sistemas de refrigeração como amônia, sistema de refrigeração que utiliza muito trocador de calor, né, sistema de vapor, esses sistemas, naturalmente, eles têm uma perda energética bem significativa. E é o que eu costumo brincar, que assim, quando você faz o projeto, geralmente você considera uma margem de segurança para que o sistema funcione. Depois, quando a gente fala de gestão de uso eficiente, né, de energia, a gente começa a reduzir um pouquinho essa margem para trazer para o ponto ideal, para aquilo que é mais eficiente. Então, quando a gente fala de compressor, caldeira, sistema de refrigeração, isso surge uma oportunidade muito grande de energia, porque você tem muita perda, principalmente na transmissão do vetor energético, né? Você tem perda na transformação do vetor energético, na transformação na ponta de uso, que a gente fala, né? Quando a energia está sendo lá num trocador de calor na entrada de um reator químico, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente tem várias oportunidades nesses níveis de detalhe que na hora que a gente for catando um pouquinho, na hora que a gente vai ver, a gente está colocando muito dinheiro no potinho, entendeu? Porque tradicionalmente existe uma margem bem significativa para esses processos, né? Viu, Diego? No caso de usina, eles fazem cogeração, provavelmente, né, Bruno?
Sim, nós mesmos somos geradores de energia. Até tá o Márcio Isso. Campanha aqui, ele é a especialidade Especialista dele. nisso. O Marcinho ele é engenheiro elétrico lá na usina. Se você tá ouvindo aí, até ele pode esclarecer melhor como que funcionam os processos lá. Então, quando você tem cogeração, você vai melhorar a eficiência da cogeração. Da cogeração, exato. Esse que é o lance. Eu posso aumentar 10% de eficiência na minha cogeração. Pode Isso aí. falar, Márcio. Boa noite. Boa noite, Márcio. Pode falar. Boa noite. Estão me escutando? Estamos ouvindo bem, estamos escutando direitinho. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, Boa Márcio? noite. Bom, como o Bruno comentou, eu sou responsável pela parte elétrica da usina lá, né? E a gente tem cogeração, sim, lá, só que é interno para a usina só, né? Não faz a venda por enquanto. Mas um dos estudos da usina para os próximos anos aí é fazer a venda, né? E aí a eficiência energética como diz, é obrigatório, né? Então não adianta querer vender energia e não ter economia nela, né? Exatamente. Acho que é o foco principal dessa norma aí, né? De ter uma eficiência melhor. E não só em energia, né? Tanto que nem foi falado na apresentação. Vocês têm muita aí. frota, não tem, Márcio? Tem bastante. Então, cara, frota gasta uma energia danada também, né? Então é combustível fóssil queimando para cima e para baixo. Diesel, né? Acho que vocês consomem muito diesel. Então dá para fazer. Ó, o pessoal da Calvip, só com a ecocondução, treinando o pessoal a fazer mudança de marcha correta, fazendo a frenagem correta, fazendo uma modificação de rota mais inteligente, 5% de consumo de redução de combustível equivalente a R$20 mil mês. Sabe o que é isso? Pô, é um ônibus no final do ano, né? Então é significativo, é muito significativo. Eles não usaram tecnologia. Se usasse tecnologia, conseguiria com certeza muito mais. Sim, a gente lá também, a frota de maquinários é grande também. E sem contar a indústria, né? Indústria, o consumo hoje de energia da indústria, energia elétrica mesmo, é muito alto. É que hoje a geração é própria, é bagaço, só que, porém, se um dia a gente está caminhando para a venda, né? Então, uma eficiência energética aí seria indispensável, né? Não adianta consumir quase tudo e não ter nada para vender, né? Não é o caminho, né? Sim. Legal aí, ó. Já tem aí uma possibilidade de a gente conversar no futuro aí. Sim, com certeza. Com certeza, Bacana. em um futuro que acredito que não é muito longe, não. Oh, bacana. Então, uma proposta que eu até conversei com o Diego antes da gente fazer essa palestra é justamente tentar levar alguma coisa aí para a cidade de Laranjal e região, a gente fazer junto com a Associação dos Engenheiros aí, né, junto com o CREA, algo mais econômico para vocês. Então, por exemplo, se reunir aí 3, 4, 5 empresas, os treinamentos podem ser feitos junto lá na associação. Então, muita coisa pode ser feita, né? Por exemplo, vai comprar multimedidores, alguma coisa assim, você vai comprar sozinha uma coisa, em várias pessoas comprando, aí você pode reduzir custo. Eu não sei como é que a gente pode fazer para otimizar isso aí para a região, mas dá para fazer, né? Na época que eu trabalhei muitos anos no Sebrae, a gente fazia consórcios de implementação de ISO 9001, pegava 10 empresas, saía baratinho para cada uma das empresas, né? Então lógico, a gente tinha subsídio aí do Estado, né, por conta do Sistema S, mas dá para fazer alguma coisa hoje com a tecnologia, né? A gente não precisa, eu não preciso me deslocar para Laranjal para dar um treinamento, entendeu? A gente pode fazer tudo via remoto, né? Então
essa pandemia veio para mudar muito a forma da gente pensar, a forma da gente trabalhar, né? É isso que a gente está fazendo aqui, até um tempo atrás a gente não fazia, a gente tinha um certo preconceito de participar de um evento como esse, né? Enfim, eu acho que está aí aberto aí para o pessoal aí da associação, se tiver alguém da associação aí ouvindo a gente, se quiser colocar alguma situação aí de repente a gente voltar a fazer algo mais técnico, né? Não só uma palestra, mas efetivamente gerar alguma situação para a cidade, aí a gente fica à disposição aqui. Oi, tá ouvindo? Opa, claro. Meu nome é Flávio da Paz, eu sou presidente da Associação dos Engenheiros aqui de Laranjal. Ô, Flávio, tudo bom? Eu queria primeiro agradecer o Brizotti e o Diego. Eu pensei que eu era um bom gestor. A partir de hoje vou tentar melhorar mais um pouco. E fica valendo essa ideia. Deu uma preocupada aí? Puxa vida, eu pensei que eu fosse um bom gestor. Mas, viu, Valério, Diego, fica valendo essa ideia sua, dessa reunião com os empresários aqui. Nós vamos levar a sério. Vamos tentar falar aqui com o pessoal da diretoria e tentar contato com todas as empresas e fazer uma reunião dessas. Não, eu vou diretamente com eles. Eu vou não só considerar o que o Valério colocou, mas eu gostaria de colocar à disposição uma outra coisa aqui. Através da própria associação, eu vou disponibilizar aqui um diagnóstico energético gratuito para qualquer empresa que quiser, que vier através da associação, tá, Sérgio? Para conseguir fomentar isso aí com vocês. A gente não vai cobrar zero investimento, mas a gente consegue entregar um diagnóstico gratuito já para ter uma ideia do qual é o potencial de economia que cada uma das empresas tem. Valeu, muito obrigado. Faço do Diego as palavras deles, faço as minhas aqui, né? Então, se precisar fazer diagnóstico também, a Brizotti está à disposição aqui. Diagnóstico, né, no sentido de gestão, né? Então, o Diego vai fazer na parte técnica, né, verificar o potencial de redução de consumo. A gente pode fazer um diagnóstico, por exemplo, uma Zambienco, né, que já tem algumas coisas implementadas. A gente pode falar, olha, esses requisitos aqui, ó, você já praticamente está cumprindo. Então, você consegue, além de ter uma visão efetiva de redução de consumo, como é que você está em relação à gestão, né? Fica valendo aqui para as duas empresas, tanto a Brizotti como a empresa do Diego aí. Valeu, muito obrigado. Combinado, pessoal. Mais alguma questão aí, pessoal? Oi, Valério. Opa, fala, Toquetão. Como lá vamos, do Rio Grande do bem? Sul. Rapaz, nessa palestra tinha gente de Portugal, já teve que sair porque é 1h da manhã, e tem lá o nosso amigo do Rio Grande do Sul aqui. Olha lá, Diego. Coisa boa. Show. Deixa eu socorrer. Vou botar a carinha aqui. Opa! Deixa eu socorrer meu computador aqui rapidinho. Bom, então, boa noite a todos. Muito obrigado pela palestra, muito boa, tanto o Valério como o Diego, achei muito interessante. E eu fiquei com uma curiosidade, assim, a gente tem que conhecer bastante da questão energética, né? Os vários tipos de energia. Um dia que a gente busca alguma informação a mais, assim, para não ter que estar picando aí, tipo, vocês têm algum material das próprias empresas, assim, para fazer esse diagnóstico energético? A gente pode ter acesso a isso para facilitar um pouco a nossa visão mais técnica? O que tu acha, Diego? Parte técnica aí, Diego. Olha só, minha diretora de marketing está aqui comigo, ela vai me matar. Eu tenho tem um e-book nosso que tá quase, tem um e-book nosso que eu fiz que está quase pronto, que é sobre planejamento energético, que é exatamente um dos itens da norma que o Valério citou, mas ele é um e-book que praticamente te ensina a fazer um planejamento energético e ele tem bastante conteúdo técnico mesmo, sabe? Eu vou pegar com o Valério todo mundo que teve aqui no presente aqui e vou enviar para vocês no e-mail de vocês esse material antes mesmo de estar pronto. Eu mando só o texto, né? Não tem a parte gráfica ainda, não tá pronto, mas eu mando para vocês o texto,
é um material legal de conseguir começar alguma coisa, entendeu? Ah, legal. Ele é bem ativo, bem explicado, tá bem detalhado, assim, de como começar. Porque tudo começa com planejamento, não tem jeito. É praticamente o primeiro item da norma, né? Eu tô fazendo, já tenho uma parceria boa com o Valério, né? Então eu vou oferecer aqui no Rio Grande do Sul a solução tanto do Valério quanto a tua, para a gente ver se faz algum trabalho por aqui também. Tá? Perfeito. Vou seguir mais ou menos a linha que vocês deram para o pessoal da engenharia lá do CREA, né, e da Associação dos Engenheiros. Mas daí a gente combina depois, mas eu achei muito interessante. Parabéns pela iniciativa e obrigado aí. Muito bom, muito bom. Só lembrando que o diagnóstico, por exemplo, Toqueto, dá para fazer de forma remota, né? A gente faz, pelo menos o meu, eu consigo fazer de forma remota na parte de gestão, né? Eu também. Então, faz remoto também, Diego? Tipo também. Um checklist, alguma coisa assim? Isso. A gente tem um padrãozinho já que a gente envia para os clientes, manda as informações, a gente consolida tudo e já consegue ter mais ou menos uma noção. Eu posso, se precisar de alguma visita presencial aqui, eu posso fazer também, porque nessa parte de ISO, essas normas de gestão todas aí, né, Valério? Só a 50.001 que eu vou fazer o curso agora no sábado, né? O de interpretação, e depois vou fazer o auditor líder. Aí sim, aí vai fechar todas. Maravilha. Mas podem contar comigo por aqui, então. Muito obrigado. Combinado. Legal, Toqueto. Obrigado pela participação. Acho que o Leonardo parece que quer falar aí. Fala, Leonardo. Ele abriu o microfone aqui. A gente não está ouvindo o Leonardo. Deixa eu ver aqui. Acho que tem o chat aqui. Espera só um pouquinho. Está falhando a transmissão. Microfone disponível para dúvida. Ok. Leonardo, você quer fazer alguma pergunta? Olá. Eu gostaria, sim. Desculpa, acabei deixando o microfone aberto sem querer quando eu caí e voltei. Primeiro, parabéns aí para o Valério, para o Diego. Bacana demais a palestra. Eu queria saber o seguinte, a aplicação de IoTs, por exemplo, sistemas embarcados tipo Arduino, Raspberry, ou até mesmo o ESP 266 com algum tipo de sensor, eu posso utilizar eles como fontes de medição nos diversos processos, né? Mas eu acredito que principalmente nos que são tocantes de energia elétrica. Para eu fazer um monitoramento de um sistema, digamos, não como o do Diego, mas alguma coisa um pouco menos robusta, é relativamente viável? É perfeitamente possível, tá? O uso desses dispositivos. Eles permitem um processamento de dados básico, digamos assim, no próprio processamento que eles têm, que a própria placa tem, seja a RESP, seja qualquer um deles. O que, de certa forma, você vai ter... Se você aumentar um pouco o nível de complexidade, né, você tem alguns problemas. E esses projetos, eles são disponíveis, são projetos open source, eles têm códigos abertos disponíveis na internet, é super tranquilo de localizar e fazer isso, tem muita gente já fazendo, tá? O que começa a complicar um pouquinho é se você começa a aumentar o número de pontos de medição, né, um pouquinho da questão da transmissão dos dados, organização dessas informações no banco de dados, como que esse banco de dados vai trabalhar no processamento dessas informações. Se você quiser expandir um pouquinho, ele começa a complicar, mas se for para uma medição básica, para uma análise de desempenho básica, é perfeitamente possível, tá? Bacana. E uma outra dúvida decorrente seria para eu garantir a seguridade da medição. Logicamente, esses dispositivos não tem como eu calibrar. Eu vou fazer comparações. Essas comparações ficariam adequadamente, digamos, aceitáveis? Então, depende do que você chama de aceitável, né? Porque, assim, você tem algumas questões que, se a gente for entrar no nível de detalhe, por exemplo, você vai colocar um sensor de corrente e vai jogar essa informação no Arduino. Né? Você vai colocar numa RESP. Vai ter um código lá e aí você vai considerar um valor de tensão fixo, por exemplo, para ele calcular o consumo de energia. Ele só vai encontrar isso através da corrente e da tensão. Se você não estiver medindo a tensão, você vai ter que informar um valor de tensão. Aí você começa a ter algumas questões, como, por exemplo, o transformador de corrente, o TC que você está usando para captar essa corrente, é um cara preciso?
Se ele for preciso, essa tensão que você informou, você está considerando como uma tensão fixa, mas será que no processo que você tem não tem uma variação que vai representar um percentual significativo no seu consumo? Depois, né? Aí você tem que considerar depois esse processamento de dados, esse cálculo todo que você precisa rodar dentro do modelo matemático para calcular. Você considera senoide, tudo isso. Será que esse cálculo está ok? Ele está ajustado? Entendeu? E aí você pode utilizar, por exemplo, um alicate amperímetro para verificar se o que está acontecendo ali na hora é o que está apresentando no software ali em tempo real, se faz sentido, entendeu? Isso. Dá para fazer algum tipo de verificação utilizando outro dispositivo, entendeu? Quando não tem a forma de calibrar, você tem que criar um método, né? Isso aí. Você precisa garantir a repetibilidade né, dos dados ali. Não, bacana. Mas tem um paliativo para eu, pelo menos, ter uma seguridade mínima da medição e ter um resultado confiável. Você usa outro dispositivo. E é o que eu brinco assim, gente, energia é balanço de massa, né? Você tem uma entrada aqui que passou 10, o somatório desses outros caras aqui tem que ser alguma coisa mais ou menos perto de 10, porque senão alguma coisa se perdeu no meio do caminho, tem que achar onde está perdendo. Então, é possível ter alguns métodos paliativos para garantir essas informações, tá? Essas medições. Eu não sou especialista nisso, não, tá? O meu sócio que mexe com isso. Eu sou só curioso nessa área. Eu tenho uma equipe, a gente tem uma área específica de desenvolvimento de produto, que é a galera que... Aí são os caras que fazem isso tudo, que programam, faz código e tal. Não, legal, bacana. Mas é interessante, eu acho, às vezes, visualizar, até vislumbrar, né, uma possibilidade de criar um método, uma ferramenta, digamos, vou chamar de caseira, mas uma solução que possa ser simples, prática e conseguir também alcançar algum nível de resultado significativo. Eu acho que talvez o encanto dessas ferramentas estão mais ou menos aí. Mas bacana. Obrigado, parabéns, pessoal. Obrigado. Obrigado. Mais alguém, gente? Boa noite. Boa noite, André. Tudo jóia? Bem, parabéns pela palestra aí, Valério, gostei muito. Já tinha ouvido falar alguma coisa da 50.001, mas aprofundei um pouco mais de conhecimento. Legal. Umas dúvidas ao Diego, dúvidas técnicas. Opa! Diga! Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse software de gestão energético de vocês, ele faz a leitura direto do medidor retaguarda da concessionária, por exemplo? Na verdade, geralmente concessionária, a gente capta pelo conversor óptico da concessionária ou então sair da BNT. Isso. Então, a entrada geral dos nossos clientes, a gente costuma fazer, eu pego a medição do medidor da concessionária, então eu não estou medindo, eu estou pegando o dado. Isso, está pegando dados do retaguarda da concessionária. Isso, eu faço isso. As medições setoriais eu instalo um medidor mesmo. Ok. Então, na empresa onde eu trabalho, uma cerâmica, aqui no sul de Minas, a gente já tem a medição por subestação, por trafo. Então, a gente já tem um medidor da ABB que faz toda essa medição para nós. Mas não, a gente já tem um software de gerenciamento de demanda, mas a gente está em busca de um outro mais, vamos dizer assim, mais tecnológico. Certo. Ele é um pouco antigo. Aí, por isso eu estava querendo tirar essas dúvidas com você. Ele faz, esse software de vocês, faz o gerenciamento de demanda também ou não? Também. Eu consigo fazer o desligamento de cargas específicas? Sim, seja manualmente ou automaticamente. Você pode configurar para que o software faça isso sozinho, através de critérios, ou você mesmo faça isso remotamente com uma equipe de operação, por exemplo. Ou a nossa equipe fazer isso para você. Ok. Aí a última dúvida. Esse software de vocês, tem jeito de instalar somente local ou ele é só em nuvem? Ele é só em nuvem. Porque todo o nosso processamento de dado funciona em nuvem. Ok. O que a gente faz geralmente, que eu sei que eu acho que eu imagino por que você está fazendo essa pergunta, deve ser culpa dos caras da TI, da sua empresa. O que a gente faz geralmente é que eu não utilizo nenhum tipo de sistema de transmissão de dados do cliente. Toda a minha transmissão de dados é via 4G, com chips meu, com modem meu,
tudo nosso para garantir que o dado vai receber em tempo real conforme a gente precisa, entendeu? Entendi. Justamente por causa da área de TI mesmo que... Não, a gente não usa rede do cliente. Em hipótese alguma, a gente usa rede do cliente. Certo. Aí, esse software vai ter uma mensalidade, então. Exato. A gente tem um modelo de negócio aqui na Luminar que a gente trabalha com projeto turnkey, então entrega o projeto pronto para o cliente e a gente não vende o medidor, né? O medidor é comodato, então eu faço toda a parte de infraestrutura, a infraestrutura é sua, mas os medidores e o software você paga aluguel por mês. Ok. Teria como você colocar o seu contato de novo na tela para mim entrar em contato com você depois? Agora. Tá na mão. Peraí. Acho que aqui ficou melhor, né? Ficou bom. Já tirei a foto aqui. Muito obrigado, Diego. Pode me mandar um e-mail, tá? Fica à vontade, André. Obrigado pela participação aí. Eu estou à disposição. A gente pode falar com mais calma depois, tá? Gente, muito obrigado a vocês. Perfeito. A gente agradece. Mais alguém, gente? Vamos lá. Dou-lhe uma. Já era. Já era. Pessoal, então, se não restam dúvidas, eu gostaria imensamente de agradecer, primeiro, essa disponibilidade que a associação nos deu aí, de fazer essa palestra, de mostrar o nosso trabalho e estar revendo aí amigos, né, dessa nossa região aí. Agradecer também aí ao empenho aí do Diego, né, que se disponibilizou a fazer esse trabalho com a gente já vem algum tempo fazendo trabalhos aí em conjunto, né? Ele comentou, né, que aleatoriamente a gente se encontrou e bateu o santo aqui, né? Então, agradeço imensamente a oportunidade. Eu vou continuar fazendo o trabalho aí com o pessoal da associação. A gente tem um projeto aí da Covid, né? A gente vai fazer a auditoria da Covid deles para garantir um ambiente seguro e espero aí encontrar vocês aí uma próxima oportunidade e de repente aí essa oportunidade de desenvolver um projeto junto aí com a região, com as empresas interessadas na região. Vamos conversar aí com o nosso presidente aí, né? Quem está na direção aí na gestão aí, né? Então, Flávio, vamos marcar uma próxima conversa, né? Fica à tua disposição, eu estou sempre em contato lá com o pessoal e nós estamos aqui para tentar, né, honrar o que a gente jurou, né? Fez o juramento lá quando nós nos formamos engenheiros, aí, que era melhorar um pouco, né, onde nós habitamos, né? Melhorar as condições de conforto, melhorar aí o meio ambiente, enfim, né? Esse foi o juramento, a gente tem que melhorar de alguma forma. É claro que eu não sou hipócrita de dizer que eu não quero ganhar dinheiro. Claro que a gente usa o nosso conhecimento para sobreviver, mas também dá um retorno para a sociedade. Tá bom? Muito obrigado aí, viu, pela oportunidade. Diegão, muito obrigado. Deixa você com a palavra aí, Diego. Bom, gente, eu só agradeço mesmo pela disponibilidade de vocês aí. Eu sei que o tempo é corrido. A gente está aqui nessa correria louca. Eu falo que a tecnologia ajuda a gente a aproximar bastante, né? E a gente fica bem atarefado assim com essa disponibilidade de reunião uma atrás da outra, né? Se é presencial, você tem mais tempo. Quando é digital, você faz 10, 15 reuniões por dia, uma atrás da outra, sem ter tempo de tomar uma água, mas assim, é muito bom a gente conseguir ter essa proximidade, conseguir tanta gente do mundo inteiro, tudo quanto é canto do Brasil aí participando. E tem os contatos aí, eu estou à disposição, que vocês precisarem, vamos bater um papo, vamos tomar um cafezinho, vamos que vamos. Boa noite. Legal. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bom? É Camila da associação, tudo bem? Tudo jóia. Eu gostaria de agradecer a você, Valério, ao Diego, por ter aceito, né, fazer essa parceria com a gente, de fazer essa palestra. Nos forneceu tudo, né, de uma maneira bem simples.
Gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente essa noite também, participando. E, enfim, acho que eu falo em nome de todos da diretoria, o presidente que está aqui, né? Quero agradecer mesmo, de coração. Muito obrigada. Legal. E, se não fosse por você, também não teria acontecido esse processo. Você entrou em contato com a gente. Depois a gente vai disponibilizar, vou deixar esse vídeo no nosso canal e vocês ficam à disposição para divulgar essa palestra, não tem problema nenhum. Tá Tudo bom? bem, tá certo. Valeu mais uma vez, Valério, Diego, muito obrigado. Eu que agradeço. Alto nível. Valeu mesmo. Obrigado. Um abração. Então, eu vou encerrar aqui. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês, um bom resto de semana aí. Até mais. Diegão. Valeu, tamo junto. Depois a gente conversa. Um abraço. Obrigado a todos. E aí, pessoal, gostaram da nossa palestra? Então fiquem atentos que no dia 19 de setembro nós temos um curso de interpretação da ISO 50001. Vai lá, faz a inscrição, dá uma olhadinha no nosso programa e entra no nosso site www.brizote.com.br. Até!